2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é: combate o bom combate. Combate o bom combate. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 7 em especial, ele diz: eu combati o bom combate. Ele usa a palavra aqui no passado. Ele combateu. Eu combati o bom combate. Por quê? Porque o seu ministério, a sua caminhada, a sua carreira espiritual estava chegando ao final. Por isso, nós precisamos contextualizar esta expressão que ele nos deixa aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, em especial o versículo 7. Ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Para nós que estamos ainda no combate, nós precisamos falar: eu vou combater o bom combate, eu vou acabar a carreira e vou guardar a fé. Vou falar aqui um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Depois de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, Paulo é o personagem bíblico no Novo Testamento que mais nos inspira a andar por fé. Ele diversas vezes ele usa essa expressão: o meu justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1 versículo 17, você vai encontrar justamente essa expressão: porque o meu justo viverá pela fé. E foi justamente esta expressão que o grande reformador Martinho Lutero, lá pelo século 17, que ele se revelou, que ele se converteu ao verdadeiro evangelho. Ele, enclausurado, preso na sua cela, meditando na palavra de Deus, e Deus descortinou os seus olhos e fez ele entender que a salvação não era pelas obras, mas era pela fé. Mas isso não impede que os que têm fé venham a praticar as boas obras. Nós precisamos sim praticar as boas obras, não com a intenção de alcançar a salvação por meio delas. Nós precisamos primeiro caminhar por fé, e quem caminha por fé sabe que precisa produzir frutos, precisa praticar as boas obras. Então Lutero, lá na sua cela, meditando na palavra, Deus fez com que ele lesse Romanos capítulo 1 versículo 17, onde os seus olhos espirituais foram descortinados, e ele entendeu que o meu justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ele não só usa essa expressão lá em Romanos, mas em diversos outros livros que ele escreveu, você vai encontrar ele motivando a igreja a andar por fé, a caminhar movidos pela esperança de que Deus, ele vai confirmar, vai cumprir as suas promessas para todos aqueles que têm fé, que confiam e que esperam por ele. Paulo, ele nos ensinou algo interessante, irmãos. Deixa eu fazer aqui um breve relato da vida do apóstolo Paulo, para fazer o fechamento com o texto que nós acabamos de ler. Aí você vai entender na íntegra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele se converteu. Ele, diz a Bíblia, ele estava indo no caminho de Damasco, estava de cavalo, e
Jesus apareceu para ele num grande clarão. Ele caiu literalmente do cavalo e ali ele perdeu a sua visão natural. Por 3 dias ele ficou cego. E diz a Bíblia que o Espírito o conduziu até a casa de um homem chamado Ananias, e ali Ananias fez uma oração e escamas caíram dos olhos de Paulo e ele passou a enxergar novamente. Olha que coisa maravilhosa, ali representa a conversão que ocorreu também nas nossas vidas. Outrora nós andávamos em meio a caminhos que não agradam o coração de Deus, nós caminhávamos de passos largos em direção ao inferno, mas Deus misericordiosamente, Ele disse: haja luz, e os nossos olhos espirituais se abriram e nós passamos a olhar para Jesus, a luz do mundo. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas. Então Paulo, ao se converter, ele se tornou no Novo Testamento o maior evangelista de todos os tempos da sua era. Ele abraçou de tal forma a mensagem do Evangelho que ele anulou a sua própria vida para que Cristo se manifestasse por meio da sua vida. Ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu creio que ele encarnou aquela expressão que o profeta João Batista fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 30. Lá o profeta João Batista diz: porque convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Assim foi também a vida do apóstolo Paulo. Ele começou a anular-se, ele começou a deixar a sua vontade própria de lado e passou a ser guiado por Jesus Cristo. E diz a Bíblia que ele encarnou de tal forma esta missão que lhe foi dada, que quando você lê Atos, no capítulo 20, no versículo 24, ele diz assim: ó, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, que é pregar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele deixou a sua vida de lado para que a vontade do Senhor viesse a prevalecer na sua vida. Irmãos, é um desafio muito grande. Será que nós teríamos coragem de anular por completo a nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos, para fazer com que a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, os planos do Senhor se concretizem nas nossas vidas? Pois o apóstolo Paulo fez isso. Era uma pessoa muito bem sucedida. Ele, outrora, antes de se converter, ele perseguia a igreja. Agora, depois da conversão, ele passou a ser perseguido. Ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. Ele abriu mão do natural para angariar, para receber, para conquistar o sobrenatural. E quando ele chegou diante do rei Agripa, ao ser interpelado a respeito da pregação que ele estava fazendo, a respeito de Jesus Cristo, ele disse: ó rei Agripa, eu não fui negligente à visão espiritual. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele perdeu a visão para as coisas do mundo e passou a ter uma visão espiritual, sobrenatural. Ele não via mais como o Paulo, mas ele via como o convertido, o transformado, o restaurado, o liberto. Assim também nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo, ele se investiu tanto do cristianismo, que ele chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele imitava tanto a Cristo, que ele desafiou os seus discípulos, e nos desafia hoje a também andarmos como ele andou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que desafio! Será que nós temos disposição para seguir as pisaduras do mestre?
Seguir a Jesus Cristo envolve perdas, e nós não gostamos de perdas. Nós queremos ganhar, nós queremos sempre levar vantagem, nós nunca queremos, deixar algo de fora, nós não queremos perder, nós não queremos ficar, enfim, em desvantagem, nós queremos sempre ter vantagem, nós sempre queremos estar vencendo, sempre conquistando, sempre ganhando. O apóstolo Paulo, ao ser um imitador de Cristo, ele nos ensina o seguinte, que às vezes para ganhar, nós precisamos perder. Jesus, ele disse, porque aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então no reino de Deus envolve perdas, nem sempre vamos ganhar, nem sempre vamos estar em primeiro lugar, nem sempre vamos estar bem-sucedidos, ou sermos bem-sucedidos. O apóstolo Paulo, ao falar que ele era imitador de Cristo, ele sabia que ele ia triunfar, ele ia vencer, mas em algumas circunstâncias ele também ia perder. Por isso aqui, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim, que eu aprendi a me contentar em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi tanto a ter fartura, como ter necessidade. Que profunda foi a mensagem que penetrou no coração do apóstolo Paulo. Então ele era um imitador de Cristo, porque ele sabia que seguir a Jesus é um desafio diário. E é por isso que ele fala assim, Romanos, no capítulo 8, que por amor de Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Nós precisamos mortificar a nossa carne, nós precisamos mortificar os nossos desejos pessoais, nós precisamos desprezar, aniquilar a vontade humana, para que a vontade do Senhor venha e prevaleça sobre as nossas vidas. Por isso ele mesmo, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional, para que possais experimentar. Olha aqui, ele diz assim, e não vos conformeis, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que possais experimentar a qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos, aprender a sermos imitadores de Cristo. E ao sermos imitadores de Cristo, automaticamente nós temos que entender que, assim como Jesus carregou uma cruz, ele chama os seus discípulos também para se responsabilizarem com esse compromisso. Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Nós vivemos uma geração em que as pessoas não querem sacrifício, as pessoas não querem se sacrificar. Graças a Deus por vocês que estão aí ouvindo a mensagem, que estão buscando o Senhor, que estão lendo a Bíblia, que estão orando, que estão congregando, que a despeito de todos os assédios que podem se levantar contra as suas vidas, vocês têm permanecido fiéis, firmes no Senhor, imitadores de Cristo, mesmo passando por provas e por dificuldades, não tenham arredado o pé, permaneçam assim, não se abalem, não desanimem, o Senhor é conosco. O apóstolo Paulo, ele também nos ensina um outro princípio interessante. 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver Paulo, ele usando umas terminologias meio que atléticas. Ele fala que o atleta que corre lá no estádio, corre para alcançar uma coroa corruptível, mas nós não, nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Que coroa é essa? A coroa da salvação. A Bíblia fala que lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, na parte B, fala que todo aquele que perseverar até o fim, alcançará a coroa da salvação. E aqui, neste texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele diz assim, versículo 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem
a sua vinda. Então o apóstolo Paulo nos ensina esse princípio interessante, que assim como o atleta, ele precisa, se superar, ele precisa vencer os obstáculos para alcançar a vitória, assim também eu e você precisamos nos superarmos. Precisamos superar os obstáculos que se levantam contra as nossas vidas. É desânimo, falta de fé. Às vezes, a gente está completamente desmotivado, sem entusiasmo, sem alegria. Então nós precisamos, como um atleta, romper todos os nossos limites. Eu já fui atleta quando eu era mais jovem, e uma das coisas que os meus técnicos sempre me ensinavam é o seguinte: nós temos que treinar todos os dias, independente do tempo. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, nós temos que treinar. Sabe por quê? Porque com o treino vem o aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados quanto mais nós treinarmos. Quanto mais você treina, mais você vai se aperfeiçoar. Os nossos levitas, eles ensaiam. O ensaio é um treino. Então eles ensaiam, eles treinam para quê? Para ministrar o louvor, para abençoar a igreja. Eu, ao pregar a mensagem, eu também ensaiei, eu treinei, eu preparei a mensagem, eu busquei do Senhor. Então nós precisamos o quê? Como um atleta, vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, para que nós possamos alcançar a vitória final em Cristo Jesus. Aleluia! E aqui, irmãos, olha só o texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: estava chegando no finalzinho do seu ministério, ele estava a ponto de ser decapitado lá em Roma. Ele chama os seus discípulos, ele escreve essa carta para Timóteo, dizendo o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Tem uma tradução que fala libação, que é a mesma coisa. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha tanto desejo, mas tanto desejo de alcançar o mundo todo para Cristo, que ele pregou a palavra, de tal forma que, quando você lê as cartas paulinas, você vai encontrar ele indo praticamente em todo o mundo antigo, toda a Ásia, toda a Europa, pregando a palavra, pregando a mensagem de salvação, de libertação. Ele tinha tanto desejo, mas tanto desejo, que as pessoas fossem salvas, que ele se anulou para que as pessoas fossem alcançadas, transformadas, libertas. E no finalzinho da sua vida, lá em Roma, depois de ter pregado para todo mundo antigo, ele olha assim e vê o grande mar Mediterrâneo. Aí ele pensou: já acabei a minha carreira, preguei para todo mundo, agora eu posso descansar. Aí ele escreve aqui para Timóteo: olha, Timóteo, a minha partida está chegando, eu já estou sendo oferecido por libação. E aí ele diz essa frase que é profunda. Ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. O que é combater o bom combate? Combater o bom combate é você viver com excelência o ministério que Deus confiou nas suas mãos. É você caminhar a sua caminhada cristã de forma perseverante. É você não desanimar de forma nenhuma. É você entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais. É nós entendemos que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos em combate. É uma batalha diária. Nós estamos combatendo contra o mal. Nós temos vários inimigos. Nós temos o mundo, nós temos a carne e nós temos também os inimigos invisíveis. Por isso nós precisamos combater, e nós precisamos entender que a nossa vida é um combate diário. Então combate o bom combate, não desista, não desanime, não retroceda, porque Deus, Ele não só nos chamou
mas Ele também nos capacita para vencermos todos esses desafios. Então nós precisamos combater o bom combate. O bom combate não é a nossa lida no trabalho do dia a dia, não é a nossa vida familiar, não é a nossa vida com os amigos. Esse combate aqui, é a caminhada cristã, é você ter entendimento que você nasceu de novo, você agora é uma nova criatura. O mesmo apóstolo Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós entendemos que quando nós nos convertemos, nos tornamos uma nova criatura, nós somos restaurados, somos libertos, completamente curados, interna e externamente, física e espiritualmente. E agora nós precisamos combater o bom combate, caminhar a nossa caminhada cristã, a nossa jornada espiritual. Nós não podemos de forma nenhuma desprezá-la, e nós temos que entender que é um combate diário. Todos os dias nós somos confrontados a caminhar, não desistir, não desanimar, em nome de Jesus. Mas aí ele fala assim: olha, eu combati o bom combate e acabei a carreira. Ele acabou a carreira, porque estava chegando no finalzinho da sua vida. Essas foram as últimas palavras que o apóstolo Paulo disse antes de ser decapitado. Ele combateu o bom combate e acabou a carreira. O que é acabar a carreira? É você completar a sua jornada espiritual. A sua carreira, a minha carreira, a nossa carreira começou com a nossa conversão, mas agora nós temos que completar, nós temos que acabar esta carreira. Então nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos retroceder. Olha só o que diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38: mas o meu justo viverá pela fé. Aí no versículo 39 diz assim, mas se ele retroceder, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Aí no versículo seguinte diz assim, mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que caminham para a preservação da alma. Aleluia. Então o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nós temos que combater o bom combate, mas nós temos que acabar a carreira. Irmãos, quantas pessoas hoje nós não vemos mais na igreja? Quantas pessoas estão afastadas? Quantas pessoas desanimaram na caminhada? Até mesmo aqui na nossa própria família, pessoas que outrora estavam na igreja, que não estão mais. Obreiros, quantos obreiros que não estão mais na igreja, não estão mais servindo o Senhor, não estão mais combatendo o bom combate. Pessoas que pararam no meio da caminhada, pessoas que desanimaram, que se desmotivaram. Independente de qual seja o motivo, nada justifica parar no meio da caminhada. Nós precisamos acabar a carreira. Tem pessoas que começam bem, mas terminam mal. Tem pessoas que começam até mal, começa meio cambaleando, meio desanimado, meio desmotivado, mas com o tempo, com a caminhada, a pessoa vai se levantando, vai se fortalecendo, e quando você menos imagina, a pessoa é uma bênção, está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Então muitas pessoas têm começado bem, mas têm terminado mal, e nós temos que entender o seguinte, que melhor do que começar bem é terminar bem, porque é o fim que vai determinar o começo, é o fim que vai fazer com que nós venhamos a receber ou não a salvação. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 24, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, olha só, até o fim, esse vai alcançar a salvação, esse vai ser salvo. Então o apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate, mas ele não só combateu o bom combate, mas ele acabou a carreira, ele chegou no final, ele chegou, enfim, na linha de chegada, quando ele vislumbrou ali, em especial a Espanha, ele pensou, eu já fiz a obra toda, eu já preguei para quem tinha que ser pregado, agora eu posso descansar. Aí ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Terceiro ponto que Paulo nos ensina aqui: nós temos que guardar a nossa fé. Nós temos que combater o bom combate, a nossa lida, a nossa caminhada do dia a dia. Nós não podemos parar no meio dessa caminhada, mas nós temos que guardar a fé. Jesus, lá em Marcos, diz assim, será que quando o Filho do Homem voltar aqui na terra, vai encontrar fé entre os homens? O desafio meu e seu é guardar a fé. Nós precisamos preservar a nossa fé. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Ele terminou com chave de ouro, porque ele guardou a fé. E ele termina dizendo o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, guardou a fé, ele recebeu a coroa da justiça que estava guardada para ele. Ele diz aqui, que essa coroa não é somente dele, não é exclusividade dele, mas de todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, amados irmãos, irmãs, vamos perseverar na nossa caminhada cristã, vamos nos fortificar diariamente, vamos fortalecer, não vamos nos abater, não vamos retroceder, mas vamos caminhar, crendo que o Senhor está na direção, e nós vamos, assim como o apóstolo Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a nossa fé. Amém? Aleluia! Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Glória a Jesus.